Oi, babies! Eu sou o professor Dr. Vil Sandes e o assunto agora é ameba comedora de cérebro. Meu Deus do céu, isso é verdade? Infelizmente, é verdade. E a pergunta que o pessoal tem feito para mim aqui, mandando mensagem pelo YouTube é: Sandes, essa ameba tem ou não tem no Brasil? E como é que isso pode cair no Enem? Então, olha pro seu íntimo, inspira, percebe que você é uma pessoa linda, mas não nasceu rica. Então vamos estudar para garantir o seu futuro e descobrir se tem dessa ameba no Brasil. Let's go! Pois é, babies, primeira coisa é tirar da cabecinha que muita gente fala isso, dizendo que a ameba é um verme. Vamos aprender que, primeiro de tudo, a ameba não é um verme. Quando a gente falar de verme, daqui a algumas semanas, a gente vai falar de platelmintos, de nematódeos, a gente vai falar até dos anelídeos. Mas quando eu me refiro a todos esses grupos que eu acabei de comentar agora, eles fazem parte do reino animal. Se a gente observar um exame de fezes, até o próprio parasitológico de fezes, ele separa para você, ó, eumintos, que significa vermes, e depois dos eumintos ele coloca o grupo dos protozoários, onde vai informar se você tem ameba ou não tem ameba. Claro que existem outros protozoários, mas por que isso é muito importante? Porque, meus amores, quando a gente olha aquela aula anterior que está sendo marcada aqui em cima, você vai lembrar que existem os seres procarióticos, que são as bactérias e as arqueias, em que a célula delas, o material genético, ele fica solto no citoplasma, sem uma membrana nuclear. E existem os seres eucarióticos, que são os protoctistas, os fungos, as plantas e os animais. Nos protoctistas, vamos se prender um pouquinho aqui. Nos protoctistas ou protistas, a gente vai ter basicamente dois grupos. O grupo dos protozoários, e teremos também, vamos apagar aqui embaixo, o grupo das algas. Os protozoários, eles são seres unicelulares, vamos mudar a corzinha da caneta aqui pra gente, são seres unicelulares, eles são heterótrofos de modo geral e eles são eucariontes, tá bom? Eles não são que nem as bactérias que são procariontes. As algas não são intuito da gente estudar agora, mas lembra que elas são do reino protoctista. E eu tinha colocado também que nos eucariontes nós temos os fungos, as plantas e os animais, reino metazoa. Meus amores, os animais, eles são pluricelulares. Se os animais são pluricelulares, claro que eles são heterótrofos, claro que eles são eucariontes, tá certo? O heterótrofo, ele não fabrica o seu próprio alimento, ele não faz fotossíntese, não faz quimiossíntese, mas os animais são pluricelulares. As amebas fazem parte do grupo dos protozoários, que são unicelulares, então é um erro tremendo você dizer que a ameba é um verme, porque a ameba, ela faz parte do reino protoctista, e os vermes fazem parte do reino animal, que é um reino que está um pouquinho afastado, para não dizer muito tão afastado. Então, a primeira coisa que guarda é essa. Agora, vamos lá, Sundays, essa ameba tem ou não tem no Brasil? Babies, esse estudo que a gente pegou aqui, ó, mostrando a origem e a evolução da Naegleria fowleri. Então, primeira coisa, na verdade, de tudo aqui, quanto a essa ameba comedora de cérebros, ó, lembra de novo, ó, revisão dessa aula que está aparecendo no card aqui em cima. Veja que o nome científico é Naegleria fowleri, binomial, regra de nomenclatura de Linneu, escrito em itálico, já que foi digitado, e nesse artigo ele mostra aqui esse mapa exibindo a distribuição dos casos reportados de PAM. Esse PAM é uma sigla que vem do inglês, que vai significar o quê? Meningoencefalite amebiana primária. Calma que eu sei que é muito grande, mas você vai ver que é muito fácil também. O objetivo desse slide agora é você perceber onde já foram encontrados casos dessa ameba comedora de cérebro. E aí você vai perceber o seguinte:
Em todos os continentes nós já tivemos casos da ameba comedora de cérebros, com exceção da Antártida. Porque essa amebinha comedora de cérebros, a Naegleria, ela adora uma aguinha mais quentinha, de 45 graus, uma piscina com aguinha quentinha, uma piscina que não está com cloro em dia. Ela adora um solo porque, na verdade, essa ameba ela se alimenta de bactérias. Só que o que é que pode acontecer? Lembrando que, antes de saber o que pode acontecer, então, essa ameba ela existe em todo mundo, inclusive nesse artigo. Esse artigo científico, no Brasil, ele coloca como já reportado 5 casos, isso são casos bem antigos, que é muito discutido se realmente foi a Naegleria, se foi ou não foi essa ameba comedora de cérebros. Por que é muito difícil saber isso? Porque é muito difícil de você fazer o diagnóstico. Mas por que, Sandes, é difícil de fazer o diagnóstico? Vamos lá, babies! Como a gente tinha falado, ela causa uma meningoencefalite. O nome é bem grande, né? Meningoencefalite amebiana primária. Mas veja, o amebiana, que eu nem coloquei aqui, já te informa que é causado por uma ameba. Beleza? O meningo e o encefalite também não é difícil. Por quê? Porque o nosso encéfalo ele é revestido por algumas camadas, que nós chamamos de membranas. Essas membranas nós chamamos de meninges, tá bem? Nós chamamos de meninges. Existem 3 meninges que a gente trabalha no ensino superior. Aqui nós temos o encéfalo, né? E esse encéfalo ele é revestido por 3 camadinhas, que são as meninges. Não é tão interessante que você aprenda, vou comentar, dura mater, aracnoide e pia mater. Então, essas meninges, elas envolvem o nosso encéfalo. Se essas meninges inflamarem, essa inflamação nós chamamos de meningite. Então, meningite é a inflamação dessas meninges. Você já ouviu falar de meningite bacteriana, por exemplo. Já se o encéfalo inflamar, nós chamamos de encefalite. Encefalite. Ou seja, esse it está relacionado à inflamação. Inflamação das meninges, meningite. Inflamação do encéfalo, encefalite. Como essa ameba inflama tanto a meninge quanto o encéfalo, a doença é chamada de meningoencefalite. Meningoencefalite, ou seja, embora seja um nome que aparenta ser difícil, é muito fácil de você aprender. Então, a doença causada pela Naegleria fowleri é a meningoencefalite amebiana primária. E aí, babies, ela é muito rara de acontecer. Ela pode entrar no seu sistema nervoso central pelo nariz. Então essa não é que nem aquelas outras amebas que a gente tem que ter cuidado em lavar frutas, em lavar verduras. Não, a pessoa está nadando em um lago, por exemplo, e termina inspirando aí ela pelo nariz, como meio de entrada, ela atinge o seu cérebro e aí ela emite prolongamentos e fica de canudinho, sugando, comendo o seu cérebro. Então, ela tem uma taxa de letalidade, ela mata, pessoal, ela mata cerca de 97% das vítimas. Ou seja, das pessoas, se 100 pessoas pegarem essa doença, daquelas que são diagnosticadas, 97 morrem. Ou seja, ela é uma doença muito letal, com quase 100% de mortes quando a pessoa pega essa ameba. O lado bom é que ela é uma doença muito rara, tá bem? O lado ruim é que você está no Brasil e existe no Brasil porque ela existe naturalmente em solos, como eu falei para vocês, né? Lagos, até em países nórdicos que têm temperaturas mais baixas, eles têm as piscinas particulares aquecidas. Se essas piscinas não estiverem cloradas, elas podem também ter essa amebinha, tá bom? Então, somente na Antártida, somente no continente antártico, é que a gente não encontrou até o momento nenhum registro da Naegleria fowleri. Se você não percebeu que essa doença é o demônio em si, que ela suga o seu cérebro de canudinho, vamos comparar com a Covid-19, meus amores. A Covid-19, a taxa de letalidade dela varia de um local para outro, às vezes está 3%, 6%, mas a OMS declara que a taxa de letalidade esperada para esse novo coronavírus, o que nós temos atualmente no mundo, é 0,6%. Ou seja, o novo coronavírus ele mata menos de 1% das pessoas
que são acometidas por essa doença, pela Covid-19. Já a Naegleria fowleri, ela mata quase todo mundo que ela atinge. E também tem essa questão, né? Quando a pessoa termina inspirando a Naegleria, o que acontece? Os sintomas se confundem inicialmente com uma gripe, a pessoa vai ter dor de cabeça, vai ter febre. E aí é isso, o paciente vai ter rigidez da nuca, vai ter alucinações, o cérebro dele vai começar a inchar, e aí é muito difícil você conseguir fazer esse diagnóstico, porque tipo, em 5 dias já foi, infelizmente, muito letal. Essa imagem, pessoal, é interessante porque está sendo coletado lá entre as meninges, entre aquelas camadas que eu disse que revestem o sistema nervoso central, porque não reveste só o encéfalo, reveste também a sua medula espinhal, que fica lá protegida pela sua coluna vertebral, pelos seus ossos da coluna vertebral. Então, esse exame aqui é para ele coletar o líquor, tá bom? O líquor, vocês também podem ter ouvido falar como líquido cefalorraquidiano. Tá, mas eu não estou entendendo nada disso. Para você fazer diagnósticos desse tipo, por exemplo, até um vírus, quando ele infecta o seu encéfalo e causa uma encefalite, você pode fazer diagnósticos de imagem, sim, mas o diagnóstico certeiro mesmo é quando você coleta esse líquor, esse líquido cefalorraquidiano, e faz análise para ver se o vírus, por exemplo, está lá, ou se no caso da aula de hoje, se essa amebinha está lá no líquor. Ainda não entendi isso antes, então vamos melhorar. Ó, aqui a gente tem a sua coluna vertebral, estou circulando aqui, um trecho da sua coluna vertebral, osso. Lá dentro da sua coluna vertebral, fica aqui dentro, pessoal, dentro da sua coluna vertebral, tá aqui, ó, vamos melhorar. Aqui é uma parte das suas vértebras, aqui outra parte das suas vértebras. E dentro lá da sua coluna vertebral, onde eu estou riscando agora, é a sua medula espinhal, é sistema nervoso central, tá certo? É sistema nervoso central. Quando você coloca a mão em uma panela quente, por exemplo, e tira rápido, você nem percebe que tira e a dor vem depois, você tirou a mão porque sua medula espinhal que comandou isso. Então ela é sistema nervoso, beleza? Aí o que acontece? Como é que faz aquela punção, aquele exame que eu estava falando? Ó? Você vai vir aqui, ó, vai ter que perfurar, vai ter que chegar lá até as meninges, e entre as meninges aqui dentro vai ter esse líquido, que é o líquor, ou líquido cefalorraquidiano. Então você imagina, clinicamente, visualmente, você tenta fazer o diagnóstico dessa doença. Só que se você não consegue fazer muito cedo, que é o que normalmente acontece, porque se confunde com outras doenças, a tendência do paciente é, infelizmente, a morte. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, faz mais perguntas e aproveita ele no Enem para você compreender o que são protistas, o que é reino metazoa, reino animal, o que são amebas e o que são vermes. Cheiro no coração do tio Doutor Vil Sandes.